Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início a mais uma palestra que tem como título Saúde e Qualidade de Vida em Praticantes de Modalidades Off-Road. Meu nome é Davi Souza, quero aqui agradecer à comissão do evento por ter feito esse convite para eu estar ministrando essa palestra. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação sobre mim. Eu sou fisioterapeuta, sou graduado pela UniFSA desde 2017. Tenho mestrado em Ciências e Saúde pela Universidade Federal do Piauí. Tenho também especialização em Fisioterapia Traumato-Ortopédica com ênfase em Terapia Manual pela Universidade Estadual do Piauí. Especialização em Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Desportiva pela Uninova FAP. E já realizei trabalhos voluntários junto à SS Brasil em parceria com o Rally dos Sertões 2023. Já participei também da equipe de apoio da Gás Brasil Oficial durante o Rally RN 1500. Já também fiz parte da Pix Pro Race, que é uma prova de mountain bike, em parceria com o Instituto Performance e Saúde, na qual essa prova a gente realizou recovery esportivo nos atletas do mountain bike. Atualmente sou revisor dos periódicos da Revista de Casos de Consultoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Revista Brasileira de Educação Física e Esporte da USP e da Revista de Saúde Pública do Paraná. Então, minha formação, desde lá o início da minha faculdade, nos primeiros períodos, eu sempre publiquei trabalhos com esse tema de modalidades off-road, esportes off-road, e já ganhei 2 prêmios acadêmicos sobre esses estudos, com esses trabalhos. E tenho uma experiência bastante grande em eventos esportivos dessa modalidade. Então, trazendo aqui a introdução da nossa palestra, as práticas do off-road ela possui características dos esportes de aventura. E de maneira geral, ele consiste em percorrer trilhas e terrenos acidentados, utilizando veículo de tração motora de propulsão humana. Então, a palavra off-road ela vem do inglês e significa fora de estrada. Então, o off-road é todo o esporte que é praticado em estradas de terra, em trilhas não pavimentadas, em locais que não tem essa pavimentação. O off-road ele está cada vez mais diversificado e difundido no território brasileiro. Então, antigamente era mais visto nos países da Europa, como também nos Estados Unidos. Essa prática sempre foi bem aceita, bem popular por lá. E hoje em dia ela tem crescido muito no Brasil. Essa prática ela inclui modalidades competitivas, que podemos citar o rally, o enduro, o trial e o motocross, e existem também as modalidades que não têm o caráter competitivo, que são trilhas, que é apenas feito como diversões dos finais de semana, como esporte de lazer para esses praticantes. Então, e quais são as implicações na saúde desses praticantes? Então, a literatura vem demonstrando que esses esportes eles podem trazer benefício para a saúde desses atletas. Então, desde a sua criação, no início dos anos 20, o off-road ele vem ganhando popularidade com milhões de praticantes em todo o mundo. Então, como eu falei anteriormente, é um esporte que tem crescido muito, que está em ascensão nos últimos anos. E com essa prática, vários estudos e pesquisadores vêm fazendo intervenções e estudos com essa população. Então, essa modalidade esportiva ela pode proporcionar vários fatores positivos aos seus praticantes, tais como alcanços benéficos na saúde e na aptidão física, que contribuem para melhorar a qualidade de vida de maneira geral dessa população, gerando, portanto, menos fatores de riscos de doenças futuras. Então é importante ressaltar também que, por outro lado, o crescimento do número de praticantes praticando essas modalidades off-road eleva-se também a taxa e o risco de lesão nessa população. Então a literatura vem trazendo essas duas vertentes, dos benefícios e esses malefícios, que no caso o que é mais comum, as lesões. Então agora eu vou aqui apresentar para vocês um estudo que eu desenvolvi junto com o meu grupo de pesquisa, que teve como título Modalidades Off-Road e suas implicações fisiológicas na saúde do atleta. Então esse estudo ele foi publicado agora recente, em 2023,
e a gente conseguiu reunir vários estudos, né? Então esse estudo ele foi feito em um modelo de revisão integrativa e a gente conseguiu reunir, mais na frente vocês vão ver a quantidade de estudo que a gente conseguiu reunir para investigar, né, essas implicações fisiológicas, né, na saúde desses atletas. Então, aqui trazendo para a metodologia, foi realizado um estudo em modelo de revisão integrativa, como eu falei. Então, a gente fez um estudo com base em levantamentos bibliográficos para ver o que era que a literatura estava pesquisando sobre essas modalidades. Essa revisão ela foi realizada utilizando-se dos periódicos disponíveis nas bases de dados PubMed, Medline e Cielo. Então, a gente utilizou essas três bases de dados por ser bases, né, de altamente confiança, de que tem uma relevância científica bastante alta. Então, todos os artigos que são indexados nessas bases, ele tem uma qualidade metodológica muito boa. Então, a revisão agrupou 520 estudos que a gente selecionou previamente e após, né, uma análise de cada um desses 520 estudos, após a leitura do seu resumo, a leitura do seu texto completo, a gente viu que apenas 10 corresponderam aos critérios de inclusão desse estudo. Então, a gente fez esse estudo, ele bastante robusto, né? E fizemos essa seleção desses 10 artigos para compor os resultados do nosso estudo. Então, é uma quantidade razoável, né, tão alta, né, mas o que correspondeu aos nossos critérios de inclusão foram esses 10 estudos. Né? Então, ainda é um tema pouco abordado, né, esse tema de as implicações nas características fisiológicas que esse esporte promove, né, aos seus praticantes. Então a gente conseguiu agrupar 10 estudos. Então aqui trazendo os resultados. Nessa primeira tabela aqui ele traz a caracterização dos estudos incluídos na revisão. Então a gente agrupou esses estudos conforme o ano e o autor de publicação, seguido da revista que esse estudo foi publicado e da amostra, né, a quantidade de atletas que foram investigados em cada estudo desse e qual era a modalidade off-road que eles praticavam. E também trazendo o local de publicação desse estudo, né, o país. Então, nesse primeiro estudo, a gente pode ver que foi realizado uma análise de 27 motociclistas do off-road de alto rendimento, né, com experiências em eventos internacionais, sendo pilotos do motocross, do enduro e do rally de deserto. Então, agrupou 3 modalidades off-road. Já esse segundo artigo, ele traz, né, 10 pilotos e copilotos homens praticantes de um campeonato mundial de rally. Nesse outro estudo, ele trouxe a análise de 141 participantes do off-road, sendo 107 homens e 34 mulheres, com idade acima de 16 anos. E esses atletas foram divididos nos seguintes: 78 condutores de motocicleta e 63 de quadriciclos. Então, aqui foi encontrado 2 veículos off-road, né, que eram as motocicletas e os quadriciclos. Seguindo aqui nos resultados, o próximo estudo ele investigou 5 pilotos dos quadriciclos com diferentes altura, peso e envergadura. Já esse próximo estudo, ele fez essa investigação com 9 ciclistas do mountain bike, participantes de 4 corridas de cross country, nos níveis internacionais e nacionais. Então, esse estudo aqui ele já traz uma modalidade diferente, que é o mountain bike, que é feito, né, com bicicletas, né, bicicletas apropriadas para essa prática. Então, aqui não são veículos a motor, e sim de propulsão humana. O próximo estudo ele fez a investigação de condutores de quadriciclo off-road recreação que praticavam de recreação, né, que não tinha caráter competitivo. Ele não traz aqui a quantidade que foi investigada. O próximo estudo ele traz a investigação de 10 pilotos de elite do motocross do sexo masculino com experiência em eventos internacionais. Então aqui foi feito esse estudo em atletas de alto rendimento. O próximo estudo ele traz a investigação de 8 motociclistas saudáveis do sexo masculino que participaram desse estudo voluntariamente. No próximo estudo ele traz a análise de 28 pilotos do off-road
da categoria de elite de rally, sendo 7 das motocicletas, 4 de quadriciclos, 4 motoristas de automóveis e 8 competidores de caminhão, né? Motorista de caminhão. Então é um rally que agrupa todas essas modalidades off-road. E no último estudo foi feita a investigação de 58 participantes de ambos os sexos das modalidades do veículo all-terreno e motocicletas off-road. Então aqui ele pegou competidores de carro e de motocicleta. Então todos esses estudos eles investigaram, né, várias modalidades off-road e como esses esportes interferiam na sua saúde, né, de maneira geral, nos seus perfis fisiológicos. Então aqui trazendo aqui um resumo dos resultados. Então os países que esses estudos foram desenvolvidos foram da seguinte forma: o Japão, a Escócia, o Canadá, os Estados Unidos, a Itália, Portugal e França. Então o Canadá e a França foram os países que encontramos mais estudos, né? O Canadá com 3 estudos e a França com 2 estudos. Os outros países foram apenas um estudo, né, que a gente utilizou. Esse outro quadro aqui traz, né, a quantidade de praticantes que foram investigados e as modalidades off-road. Então, ao total foram investigados 258 participantes, né, das modalidades de motocross, enduro, rally do deserto e mountain bike, tanto de atividades competitivas e recreativas. Então a gente conseguiu agrupar, né, esses estudos na qual chegamos a um total de 258 participantes, que é uma quantidade razoável, né, de atletas que praticam alguma modalidade off-road. Então foi um estudo bem robusto que conseguiu agrupar uma boa amostra e que a gente teve resultados bastante satisfatórios. Então, chegando aqui, o que os autores comprovaram em seus estudos. Então, aqui a gente traz alguns resumos, né, algumas características que esses autores investigaram, né, e o que eles chegaram à conclusão dessas modalidades. Então, alguns dos estudos falam que os efeitos a longo prazo do off-road nos competidores se mostram benéficos. Existe um aumento da massa muscular e da força palmar isocinética e melhora da capacidade aeróbica. Então, alguns estudos que a gente agrupou falam, né, nesse aumento dessa massa muscular de forma geral e também no aumento da força da palma da mão, né, essa força isocinética, que é principalmente encontrada nos motociclistas, né, que utilizam muito a mão, né, todos os membros superior, gerando esse aumento de força. Existe também uma melhora da capacidade aeróbica desses atletas, uma resistência maior. Então, de maneira geral, os pilotos apresentam perfis fisiológicos ligeiramente mais saudáveis do que a população em geral. Então, alguns estudos tiveram esse objetivo de investigar, né, o perfil fisiológico desses atletas e comparar com a população em geral. Então, foram encontrados resultados satisfatórios, né, que aponta que esses pilotos são mais saudáveis do que a população em geral, por conta da melhora da sua capacidade aeróbica, por conta do aumento da força muscular. Tudo isso proporcionou que esses atletas tivessem, né, um condicionamento, uma saúde melhor do que da população em geral. Outros estudos ressaltam também que o aumento na massa magra e o condicionamento físico pode ser encontrado, né, nesses atletas. Pode prevenir doenças metabólicas ou a progressão do diabetes e reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Então, aqui são dados muito importantes, visto que esses atletas conseguem, né, ter uma massa magra mais acentuada do que a população em geral ou do que outros, né, praticantes de outras modalidades esportivas. Isso melhora o condicionamento desses atletas, previne doenças metabólicas, como a progressão da diabetes e reduz riscos cardiovasculares, de infarto, derrames e outras complicações. Então, alguns estudos também ressaltam que as lesões
relacionada aos pilotos do off-road são uma grande preocupação para a saúde pública. Então, vários estudos têm demonstrado, né, essa preocupação elevada, né, por conta do alto índice de lesão nessas modalidades, né? Então é importante a gente ressaltar isso, que esse esporte previne doenças futuras, melhora o condicionamento físico, mas que estão ligados à lesão. Então é um dado bastante importante. Então, esse estudo traz em suas considerações finais que os aspectos fisiológicos dos pilotos, o que melhorou mais foi o aumento da massa muscular, redução dos riscos cardiovasculares, redução da progressão do diabetes, melhora no condicionamento físico e gerando assim um perfil fisiológico mais saudável do que a população em geral. Então, os principais benefícios para a saúde desse esporte foram isso, né? Principalmente o aumento da massa muscular, principalmente dos membros superiores, como a gente viu, o aumento da força isocinéticas das mãos. Isso é uma medida bastante importante para atividades funcionais, né, que a gente utiliza muito as mãos, braços, então isso é uma melhora considerável. Existiu também uma redução da progressão da diabetes, então os estudos mostram que o mecanismo que pode estar por trás disso é por conta da vibração. Então esses esportes, esses atletas, eles andam em alta velocidade, em carro, em moto, e isso gera uma vibração, né, muito intensa durante várias horas do dia, várias horas durante essa competição, e isso pode estar ligado com um mecanismo de reduzir essa progressão do diabetes. Então, esse estímulo vibratório que essa modalidade proporciona pode estar relacionado à redução da diabetes. A melhora no condicionamento físico, gerando assim menos riscos de doenças cardiovasculares, como eu falei lá atrás, o infarto, o derrame, por conta, né, de está reduzindo os níveis de lipídios, né, no sangue, evitando assim o acúmulo de gordura, né, na corrente sanguínea, evitando assim essas doenças cardiovasculares. Então, em contrapartida, esse estudo traz também suas considerações finais que esse esporte ele pode gerar efeitos agudos, né, que vai prejudicar o estímulo e a liberação de catecolaminas. Então, isso pode gerar um estresse e dano oxidativo no plasma, e também esse esporte está relacionado à ocorrência de lesão, né? Como eu já vim ressaltando bastante. Então, os efeitos agudos desse esporte podem prejudicar. A gente vê que nessas modalidades de alto rendimento, esses atletas sofrem, né, com esses danos agudos. E isso pode gerar, né, o estresse oxidativo, dano no plasma, prejudicando assim a saúde desses atletas. Então, e isso é mais comum, né, em atletas de alto rendimento. Quem pratica essas modalidades como atividades recreativas, que não tem caráter competitivo, isso é isento, né? Então, esse esporte, esses danos é mais comum nesses atletas de alto rendimento. Já a ocorrência de lesão é ao contrário, é mais comum nos atletas de finais de semana, né, nos recreativos. E também nos atletas de alto rendimento, né? Mas só que é mais comum nessa população que pratica essas modalidades por caráter apenas de lazer, né? De esportes de finais de semana. Aqui eu vou trazer outro estudo para vocês, também foi um estudo publicado por mim, foi resultado do meu TCC de pós-graduação em fisioterapia desportiva, e o título dele é Incidência de lesão em motociclistas praticantes de trilha. Então, como eu falei para vocês, eu venho estudando essa modalidade há vários anos, né, desde o início da minha faculdade, e isso foi um tema que me chamou bastante atenção, né? Essa incidência de lesão, e eu quis fazer essa investigação para observar quais eram as lesões mais comuns nesses atletas. Esse trabalho foi publicado na Revista Brasileira de Traumato Ortopédico, uma revista Qualis B1, uma revista de alto, uma revista bastante importante, né, para
para nível nacional, né? Então é uma revista que traz essas publicações da área médica e a gente conseguiu fazer essa publicação. Então aqui a gente traz os resultados. Esse primeiro quadro aqui, esse gráfico, traz as regiões anatômicas, né, que sofreram mais lesão. Então a gente vê que o ombro foi a região mais lesionada, seguido do joelho e tornozelo. E também a gente observou lesão no braço, no cotovelo, dedos da mão, coxa, punho, mão, antebraço, perna, pé e quadril. O ombro teve uma incidência bastante alta, correspondendo a 23,53%. Então foi muito importante essa análise para a gente ver quais eram as regiões mais afetadas e com isso a gente pôde lançar, né, diretrizes para melhoramento dos equipamentos de proteção. Então esses dados, como eu falei para vocês, sempre eu tive essa curiosidade e eu investiguei, né, nesses atletas de trilhas que não competem que não praticam esse esporte por competição, mas sim como diversão. Então as lesões mais comuns neles foram principalmente nessas três regiões: ombro, joelho e tornozelo. Já esse segundo gráfico ele traz aqui a distribuição dos tipos de lesões relatada pelos trilheiros. Então, o tipo de lesão mais comum foi a abrasão e a contusão, correspondendo cada uma a 23,21%. Então, a incidência maior foram de lesões que não são lesões de alto impacto, não são lesões graves, né? Foram apenas a abrasão entre pequenos cortes, pequenas escoriações no corpo, e as contusões são pequenas pancadas, né, que geram ali um edema local e que não traz muitos prejuízos a esses atletas. Encontramos também lesões que teve um nível de gravidade maior, que foram as entorses e as fraturas. As entorses correspondeu a 14,29% e as fraturas correspondendo a 12,50%. Também foi encontrado cortes, luxações, distensões, lesões ligamentares, rupturas de tendão e entre outras lesões também foram relatadas. Então esses dados foram muito importantes para a gente ver que não são lesões, a incidência maior de lesão não são lesões graves, né? São apenas abrasões e contusões e que existem medidas, né, a ser preveníveis nesses atletas. Então a gente chega aqui na conclusão desse estudo, e esse estudo a gente concluiu que os trilheiros eles estão expostos a fatores de risco e consequentemente às quedas. As lesões descritas no presente trabalho ocorrem por falta de experiência, por alta velocidade e pelas próprias características do esporte. Então as próprias características desse esporte elas levam, né, ao acontecimento dessa lesão por ser um esporte, né, que é praticado, né, em terrenos acidentados, em lugar com muitos pedregulhos, com muitas subidas, ladeiras, lama, e isso gera, né, um risco e essa incidência de lesão. Mas que a gente vê que ele pode ser diminuído, essa lesão. Como esses atletas eles não competiam, eles poderiam diminuir a velocidade e assim evitando mais essa ocorrência de lesão, visto que a alta velocidade foi o fator mais importante, né, nessa ocorrência de lesão. Então aqui a gente chega nas considerações finais. Então, como a gente viu, esses esportes eles podem ser praticados por várias pessoas e que podem ser realizados em motos, em quadriciclos, com bicicletas, em carros, caminhões, e que são esportes que podem ser praticados tanto de fim competitivo como de fim recreativo. Ele gera aqueles benefícios, né, que a gente fala, a saúde, melhora da força muscular, condicionamento físico, gerando assim uma melhor qualidade de vida a esses atletas, e que também esse esporte está relacionado à lesão, né, por conta das suas próprias características. Então é importante que a população em geral que tenha
vontade, que tenham essa curiosidade em praticar esse esporte, que procurem profissionais, né, de saúde ou até pilotos experientes para pegar dicas e assim começar a praticar esse esporte com maior segurança. Então, o que a gente traz na consideração aos finais é isso, que é um esporte que proporciona fatores positivos, comprovados cientificamente e que também geram danos. É um esporte que chama bastante atenção por ser um esporte praticado por grandes equipes, como a Red Bull, como a Monster Sport, as principais marcas de moto, Honda, GasGas, KTM, estão envolvidas, né, nesses esportes e investem bastante recurso para seus pilotos, para seus competidores. Então era isso. Aqui eu deixo minhas redes sociais, o Instagram e o meu e-mail para qualquer dúvida que vocês queiram entrar em contato, tirar alguma dúvida, se quiserem alguma dica, podem entrar em contato comigo. Quero agradecer mais uma vez, né, a comissão organizadora do evento por ter me convidado a fazer parte desse evento como palestrante e espero que eu tenha contribuído, né, para todos os participantes desse evento com esse tema, né, que eu creio que seja novo para muitos, né? Então, eu já tive participando de vários congressos e feiras e a gente é um tema que a gente praticamente não vê. Então, eu acho que eu consegui contribuir um pouco para o crescimento profissional de todos vocês, demonstrando aqui um esporte, né, que está em ascensão no o nosso país e que precisa, né, de profissionais qualificados para lidar com esses atletas. Obrigado a todos.